Chegamos a Atos 20, em que Paulo encoraja aqueles irmãos do primeiro século a permanecerem fiéis, a se manterem firmes, a aprender do Senhor e com o Senhor, como terminar uma jornada. E nessa manhã eu proponho essa mesma situação. Eu quero encorajar os irmãos a permanecerem fiéis às Escrituras, fiéis ao Senhor, fiéis à sua igreja, fiéis ao Evangelho que nos foi entregue. O título do meu sermão nesta manhã é Fiel até o fim. E para iniciarmos a exposição do texto, quero que você se coloque de pé, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, nós faremos a primeira leitura desses primeiros versículos. Leremos do versículo 1 até o 12. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo de Deus, através dos apóstolos e da sua igreja. Atos capítulo 20, versículo 1 ao 12. Com toda reverência, com todo respeito que a palavra de Deus requer e exige de cada um de nós, faremos a leitura. E diz assim a palavra do Senhor. Passado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu para Macedônia. Enquanto estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou. Em seguida, desceu à Grécia, onde ficou por 3 meses. Quando se preparava para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra a sua vida e decidiu voltar pela Macedônia. Alguns homens viajavam com ele: Sopatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Eles foram adiante e esperaram por nós em Troade. Terminada a festa dos pães sem fermento, embarcamos em um navio em Filipos. E 5 dias depois nos reencontramos em Troade, onde ficamos uma semana. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. A sala do andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então, todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer. Depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa, vivo, e todos sentiram um grande alívio. Baixe sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Pai bendito, acabamos de ler uma porção da Tua palavra. Estamos diante do Senhor. Pai, anjos e demônios também presenciam a leitura e a exposição da Tua palavra. Pai, traga em nós o desejo no coração e na mente de aprender mais do Senhor, de nos entregarmos somente ao Senhor, que nada, nem anjos, nem demônios, nem a nossa mente, nem os nossos afazeres, venha ser distração. Pai, desliga o nosso cérebro naquilo que o Senhor não deseja para nós, mas liga os nossos ouvidos a toda potência para ouvirmos do Senhor
aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesta manhã. Guarda-nos, protege-nos. Nós dependemos totalmente do Teu Santo Espírito para explicar e para entender a Tua palavra. E é na dependência do Teu Espírito que estamos aqui. E clamamos a Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Pode sentar-se, queridos. Correr uma maratona não é fácil, é uma tarefa difícil. O atleta se prepara para uma maratona. Correr uma maratona, o início de uma maratona, para aqueles atletas que já são profissionais, podem até parecer fácil. Mas para o iniciante, você pode iniciar de agora. Se você deseja correr uma maratona, não precisa ser um profissional. Você precisa tomar alguns cuidados e levar-se a uma disciplina diária de exercícios físicos, de dedicação, prestar atenção na sua alimentação. Alguns outros cuidados devem ser tomados, como consultar um médico, um cardiologista, contratar um profissional da educação física para lhe acompanhar. E com disciplina, você vai atingindo gradativamente o seu objetivo. Você chega a um objetivo. Você chega a correr uma maratona, comece aos poucos. Existem maratonas de 5 quilômetros, prepare-se. E existem maratonas de 40, 42 quilômetros. Você, obviamente, não pode começar uma corrida já com a de 42 quilômetros. Comece com aquela que você está mais acessível, mais preparado. Na modalidade esportiva, nessa modalidade esportiva, que a gente acompanha pela TV, através das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, por exemplo, todos competem. Aqueles atletas profissionais se preparam diariamente. E chega o dia da prova, todos estão dispostos a competir, mas a Bíblia diz, e também a história olímpica diz que apenas um chega ao final e é vencedor. E para os primeiros lugares, para aqueles primeiros colocados, são reservados troféus, medalhas, honrarias, que, no entanto, essas coisas ficam de lado com o passar do tempo. Essas coisas logo serão penduradas em uma parede, serão colocadas em uma estante. A poeira começa a fazer parte desses objetos, vai sendo corroído pelo tempo. E esse atleta busca outra medalha para satisfazer o seu próprio ego, talvez, para satisfazer a sua própria vontade. O objetivo da corrida cristã, no entanto, é nos levar a receber um prêmio eterno, um prêmio imperecível, um prêmio que não se desgasta com o tempo, um prêmio que vai durar para toda a eternidade. É isso que Paulo fala aos Coríntios. Lá na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz: os atletas correm, os atletas olímpicos correm por algo perecível, efêmero, passageiro. Nós, cristãos, no entanto, corremos para algo eterno, duradouro, que tem valor, que tem um significado muito maior. Um significado que não honra somente aquele que correu, mas aquele que, para quem nós corremos. O próprio Senhor Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. E essa corrida cristã é bom que a gente diga logo de início, pode começar de onde você está, devagar, mas há de ser disciplinada também, com uma constância, com alvos, com objetivos. Há de ter uma fidelidade, uma disciplina, que leva a obter o resultado no Evangelho e para o Evangelho. Veja, a nossa corrida é para o céu.
direção ao céu, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra prometida por Jesus. Como podemos resumir, ou como podemos propor um resumo desta passagem e das outras mais, de todo o capítulo 20 do livro dos apóstolos? Bem, o resumo é muito simples. A proposição que elaborei é: o cristão se mantém fiel até o fim ao priorizar o evangelho. Parece algo simples e de fato é. A sua vida, a minha vida, nós temos que priorizar aquilo que o evangelho nos mostra. Aquilo que o evangelho fala para a gente priorizar. Veremos 3 aspectos, 3 aplicações, implicações sobre a nossa fidelidade ao evangelho nesta manhã. O primeiro aspecto apontado no texto que podemos ver é que devemos nos manter fiéis até o fim, valorizando o que a palavra valoriza. Veja o que o texto diz. E aí eu quero começar fazendo algumas perguntas. Como você avalia a sua fé? Como você olha para si mesmo diante de Deus? Como a sua rotina semanal, a sua disciplina diária é afetada por aquilo que você escuta, por aquilo que você lê, por aquilo que você vive? Qual é o seu estilo de vida? Como que a sua rotina semanal te leva a acreditar que você realmente está se dedicando, focando àquilo que a palavra de Deus valoriza? O que preenche a sua agenda durante a semana? O que lhe deixa concentrado, atento? Aquilo que te chama a atenção? O que você, em resumo, do que nós temos nos alimentado? Qual é o alimento que temos consumido? Vejam, constantemente aqui no presbitério da Calvário, desta igreja, recebemos sugestões de vários sentidos, vários irmãos, e vêm de diversos lugares que a gente às vezes nem imagina. Como, por exemplo, deveríamos ter encontros de casais, semanalmente, mensalmente, quinzenalmente. Outros dizem: os jovens precisam de atrações, de novidade, de culto avivado, de luzes, de som. Os adolescentes querem aprender a palavra de Deus, mas os adolescentes precisam de algo mais, precisam de diversão. São algumas sugestões que recebemos. E devo dizer que nós não descartamos essas sugestões. Nós não jogamos fora as sugestões dos irmãos. São bem-vindas. Algumas realmente fazem sentido para nós. Outras não fazem sentido. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção para o perigo do ativismo em nossas vidas. E que logo esse ativismo na vida nos leva a ter um ativismo religioso. O ativismo religioso é simplesmente preencher a nossa agenda, a nossa vida, com algo que não faz sentido, achando que aquilo que estamos fazendo é fazendo a vontade e a obra de Deus. E às vezes o ativismo religioso causa um efeito completamente diferente. Nos afasta da vontade e da obra de Deus. Então nós devemos prestar atenção nisso. O que é o ativismo e que realmente a palavra de Deus nos fala para prestarmos atenção. Paulo, nesse texto, ainda estava em Éfeso, e aí ele diz, Lucas, o autor do texto, diz: passado o tumulto. Que tumulto? No capítulo 19, Paulo e a sua equipe de missionários começam a pregar o evangelho e causa ali um tumulto.
A polícia da época é chamada, e eles são presos, são interrogados, são espancados. A cidade inteira vira um tumulto causado pela pregação do Evangelho, dizendo que Deus não é o Deus, esses deuses criados pelas mãos humanas. E nós sabemos que lá e hoje existem pessoas que ganham dinheiro fazendo estátuas, fazendo brindes, fazendo artifícios, em mostrar, dizendo que aquilo é um Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo vai dizer que atrás de todo ídolo existe ação demoníaca. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque quando pensamos na idolatria, nós olhamos lá fora, achando que somente os católicos são idólatras. Quando às vezes nós mesmos nos tornamos idólatras, substituindo a agenda de Deus pela nossa própria agenda, colocando algo em nosso coração que a palavra de Deus diz que não é para colocar. Isso também, na palavra de Deus, é classificado como idolatria. Bem, Paulo então estava em Éfeso, desejava voltar pela Macedônia, ou aliás, ele teve que voltar pela Macedônia, porque se voltasse pela Síria, havia judeus querendo causar-lhe mal, prendê-lo, talvez até matá-lo. E o texto que nós lemos diz que Paulo tinha um objetivo, alguns objetivos. O principal objetivo nós vemos aí no versículo 2. Enquanto estava lá, passando por essas cidades, Paulo encorajou os discípulos em todas as cidades que ele passou. Como que Paulo encorajou? Pregando, falando, trazendo à memória daquele povo, daqueles irmãos, daquelas igrejas, tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus fez e irá fazer. Veja, no nosso contexto, é muito simples, muito fácil a gente talvez desanimar na caminhada, por pouca coisa. Mas não é por acaso que a palavra de Deus, vez após vez, fica falando, traga à memória, lembrem-se, conte aos seus filhos. O exercício de contar aos nossos filhos tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, também é uma forma didática de Deus nos ensinar de quem Ele é. Nós vamos ensinando aos nossos filhos, lembrando a história do povo de Deus, lembrando a história da igreja, lembrando a nossa história, como Deus nos resgatou, o nosso testemunho, sendo dado aos nossos filhos e aos nossos familiares. Isso também nos traz a memória de quem Deus é e tudo aquilo que Deus fez e faz. Então Paulo encoraja esses irmãos a permanecerem fiéis ao Evangelho. Esse é o primeiro objetivo, a testemunhar do Evangelho de forma eficaz. O segundo objetivo que Paulo tem na mente é de concluir a sua coleta. Lembra-se que em Jerusalém, para onde ele está indo, os cristãos de Jerusalém estavam passando por necessidades. Estava faltando alimento. Paulo então reúne essas igrejas, escreve a essas igrejas, dizendo: precisamos levantar coletas, dinheiro, recursos para levar para esses irmãos. Paulo passa nessas igrejas agora para colher essas coletas, para levar aos irmãos de Jerusalém. Lucas registra que, quando chegaram em Troade, no primeiro dia da semana, reuniram-se com os irmãos de lá para partir o pão. Versículo 7 ao versículo 20. Diz aí, no primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para partir o pão. Paulo começou a falar ao povo, e como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou a falar
até a meia-noite. O que podemos aprender com isso? Vejam, o texto diz que foi no primeiro dia da semana, e não no 7º dia da semana, como era costume dos judeus. Aqui há uma mudança. O sabá, o dia de descanso, o shabá, descanso para o judeu era no sábado. E a Bíblia diz, a partir da vinda, da morte e da ressurreição de Cristo, que o domingo se torna esse dia. O dia do Senhor. No dia do Senhor, o domingo, o primeiro dia da semana, João, lá registrando o livro de Apocalipse, diz que no dia do Senhor, ele encontrou com o Senhor Jesus. E ele viu tudo aquilo. João aponta para o dia da volta do Senhor. Mas ele aponta também para a importância de cultuarmos hoje, no dia do Senhor. Lucas registra isso. Isso aconteceu em um momento histórico em que a semana de trabalho romana não oferecia aos cristãos esse dia de descanso. Eles trabalhavam sem descanso. Como que os cristãos do primeiro século se reuniam? Quando? Então, quando eles se reuniam? Eles se reuniam domingo de manhã, logo cedo, antes do dia amanhecer, ainda escuro, antes das tarefas do dia a dia, do trabalho. O domingo foi considerado dia de descanso somente no 4º século, com a conversão de Constantino. Foi Constantino que colocou como o dia sagrado, o dia do Senhor, o domingo. Lá no 4º século. Então, os cristãos do primeiro século, antes de ir para o trabalho, se reuniam para cultuar ao Senhor. E mais, o que era mais comum, à noite, depois do trabalho. Nós lemos aí, vejam comigo, que o discurso de Paulo foi se estendendo, e um jovem, no versículo 9, e o jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou sonolento e caiu. Dormiu, caiu da altura de 3º andar e acabou morrendo. Talvez isso explique o sono desse jovem, que era provavelmente um adolescente, que ainda cedo se tornou um escravo, um servo de alguém. Talvez esse jovem trabalhou o dia inteiro, arduamente, e mesmo assim não deixou de ir ao culto. E esse era a noite, porque o texto diz que o andar a sala no qual eles estavam se reunindo, estava iluminada pelas lamparinas, pelo nordestino diz, pelos candeeiros. Quem é do Nordeste sabe o que são os candeeiros, as lamparinas. Então era um culto à noite. Esse jovem talvez tenha trabalhado o dia inteiro, mas mesmo com o cansaço, ele não deixou de se reunir. Ele busca um lugar arejado, talvez para sentir a brisa e dizer, aqui eu não vou cochilar, eu preciso prestar atenção no que está sendo dito, eu preciso prestar atenção no que vai acontecer aqui, eu preciso aprender do Senhor. Aquilo que ele buscou para talvez deixá-lo acordado, tenha sido o que levou a dormir. O cansaço, a brisa, a fala de Paulo, o silêncio entre os outros, somente Paulo falando, isso foi dando um sono. E ele de fato caiu e morreu. Veja, a pergunta que faço é, o que nos mantém acordado hoje, nos dias de hoje? É importante essa pergunta, porque nos dias de hoje, nós nos distraímos. Há alguns entre nós que se dedicam a ficar gastar um tempo em frente à TV, assistindo um jogo de futebol do seu time de coração. Isso vai até a meia-noite e não se sente cansado. Outros aposta quantos filmes vai ver na maratona, no final de semana inteiro. Shows, eventos,
E nós vamos enchendo a nossa agenda. Isso vai nos levando a um cansaço. E a primeira coisa que nós cortamos na agenda é a participação no culto. Outros entre nós enchem a agenda de tanta atividade, de tanta coisa, que vai nos esgotando, vai cansando. E a primeira coisa que cortamos na agenda é o culto. Assim como a primeira coisa que cortamos nas finanças, quando ela aperta, é os dízimos. Gente, nós menosprezamos, isso é menosprezo ao dia do Senhor. Isso é menosprezo à palavra do Senhor. Isso é menosprezo ao próprio Senhor. Nós temos hoje todos os meios necessários para estarmos aqui no culto. No entanto, muitos entre nós, por motivos tão pequenos, não, hoje não. Hoje não. Hoje eu não vou, Senhor. Deixa eu falar uma coisa, meus irmãos. O culto para o crente não é opcional. O culto para o crente não é opcional. Se você é crente em Cristo Jesus, é um privilégio, é um prazer, é uma dádiva, é um presente estar junto com os irmãos. E veja o que o autor de Hebreus fala em sua carta. Não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Hebreus 10, 25. O apóstolo João vai além ao dizer o seguinte, ou ao escrever: eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. 1 de João 2,19. Veja, quando João chega nessa conclusão, ele observa, o apóstolo João é o mais jovem que caminha com Jesus, ele começa com cerca de 16, 17 anos de idade, caminhar com Jesus. E ele vê a ascensão da igreja, mas ele começa a ver o declínio da igreja. E ele identifica algo, ele diz, não começa grande o afastar do culto, começa pequeno. Começa, vou faltar só hoje, depois eu volto. Isso vai cauterizando o coração, vai deixando de ter prazer. Outras coisas o mundo começa a oferecer. Vai ser preenchido a sua agenda com outras coisas que o mundo vai lhe oferecer. Começa devagar, mas chega nesse ponto de não se reunir mais. E finalmente ser identificado como não era um dos nossos. Não começa assim tão grande, de uma vez. Queridos, devemos nos preparar, inclusive fisicamente, para o culto congregacional. O que é preparar-se fisicamente? Dormir. Se o culto é de manhã, eu durmo cedo. Eu descanso. Eu me alimento. Eu tomo cuidado com o que eu como. Porque eu não posso ser impedido de vir ao culto por conta de uma dor de barriga, por algo que eu comi. Eu tomo alguns cuidados, assim como o atleta toma alguns cuidados. Então devemos tomar cuidado e nos preparar, inclusive fisicamente. Na palavra de Deus, há uma centralidade no culto, chamado ao ajuntamento, a estar junto. Existe uma reunião do povo de Deus, agora chamada igreja. Existe uma ordem de culto para praticarmos as ordenanças, batismo, ceia. No culto praticamos a comunhão, o partir do pão que foi lido. No culto há uma exposição, uma vida comunitária,
de como tratamos os nossos filhos, de como tratamos os filhos dos outros, de como tratamos uns aos outros. Existe uma mensagem. No culto, nós ouvimos a pregação do Evangelho. Existe uma mensagem proclamada. Essa mensagem, no primeiro século, era o Antigo Testamento e era exposta em toda a reunião dos crentes. Tem culto hoje que, infelizmente, tem de tudo, menos a exposição da palavra. Tem tudo, qualquer tipo de atração, qualquer tipo de atrativo. Mas, infelizmente, reserva-se 5 minutinhos para a leitura de um texto, quando muito. E quando há pregadores, às vezes não expõe o texto. Usa texto como pretexto. Vejam, meus irmãos. No culto, nós demonstramos aqui simplesmente o que a gente faz lá em casa. Nós cultuamos em casa e cultuamos juntos. O cristão permanece fiel, praticando os fundamentos básicos da fé, prestando atenção naquilo que a palavra de Deus nos ensina para prestar atenção. Vejam, e se nós não estamos conseguindo prestar atenção, fazer as coisas básicas, simples, comum, daquilo que a palavra de Deus está dizendo para a gente fazer, como nós iremos colocar outras coisas? Como nós iremos buscar outras coisas maiores ou melhores? Como se o Evangelho não fosse o suficiente. O Evangelho é suficiente para jovem, idoso, adulto, adolescente. O Evangelho é o suficiente. A mensagem do Evangelho é o suficiente. Não vamos menosprezar isso. O cristão constrói a sua firmeza e fidelidade a Deus, valorizando aquilo que a palavra de Deus valoriza, vivendo a partir dos fundamentos da fé, sendo vivenciados por Ele no dia a dia, transformando pouco a pouco, cada dia, aprendendo mais e mais, e ter um coração segundo o coração de Deus. Bem, essa é o primeiro aspecto que a gente pode ver. Sobre as coisas básicas, os fundamentos da fé. Devemos permanecer firmes, fiéis aos fundamentos, aquilo que nós já sabemos, que nós já aprendemos. Segundo aspecto é, nos mantemos fiéis até o fim, priorizando o ensino do Evangelho. Vamos fazer a leitura de Atos capítulo 20, do 13 até o 24. Diz aí a palavra do Senhor. Paulo foi por terra até Assos, onde havia definido que deveríamos esperar por ele. Enquanto nós fomos de navio, é Lucas escrevendo. Encontrou-se conosco em Assos e navegamos juntos até Mitilene. No dia seguinte, passamos em frente à ilha de Quios. No outro dia, atravessamos para a ilha de Samos. Um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhe disse: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia, até agora fiz o trabalho do Senhor humildemente, com muitas lágrimas, suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus, e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para os judeus como para os gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus, tenham a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali,
senão o que o Espírito Santo me diz em todas as cidades, que tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu use para completar minha carreira e missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Nos mantemos fiéis até o fim, priorizando aquilo que o Evangelho nos manda, ou o ensino total do Evangelho. Paulo decidiu ir caminhando até essa cidade chamada Assos, um povoado. Era um percurso de cerca de 30 quilômetros. Talvez ele desejasse passar mais tempo com os discípulos de Troade, e ensinar mais, e encorajar mais. Os outros foram de navio, o navio iria gastar mais tempo do que Paulo andando. Ele demorou cerca de 10 horas caminhando. E nada melhor do que uma boa caminhada para orar ao Senhor. Experimente isso. Meus melhores momentos de oração foram na caminhada matinal. E são nas caminhadas matinais. É aí em que a gente conversa com Deus. É aí em que a gente abre o coração, que a gente vai conversando com o Senhor. Ele decidiu não parar, não aportar em Éfeso, pois já havia passado um tempo lá. Já tinha ensinado aquela igreja, já tinha deixado estabelecido uma liderança. E veja que a liderança é múltipla. Os presbíteros, ele chama os presbíteros de uma igreja. Uma única igreja, da cidade de Éfeso. Ele não chama de várias igrejas. Ele chama os presbíteros de uma igreja só. Então, ele deixa claro também que gostaria de chegar em Jerusalém antes de Pentecostes. A festa de Pentecostes é comemorada 50 dias depois da Páscoa judaica. Lembra o que aconteceu na festa de Pentecostes? Foi em Pentecostes que o Espírito Santo veio sobre os primeiros discípulos, em Atos 2. E a Bíblia diz em Atos 2 que havia ali uma multidão de pessoas de diversos lugares, tanto judeus quanto gentios, de diversas nações. E sabemos que Paulo é um evangelista nato. Ele prega o evangelho em todas as circunstâncias. Ele aproveita todas as oportunidades para pregar o evangelho. Ele prega o evangelho entre os judeus, ele prega o evangelho entre os gentios. Ele prega o evangelho a governadores, a autoridades, ele prega o evangelho. Essa é a missão de Paulo. E ele deixa claro no versículo que lemos, o versículo 24, essa é a minha missão. E a minha vida não vale coisa alguma, a não ser para cumprir essa missão. Ele tem um alvo de vida, ele tem um objetivo de vida, e essa é testemunhar de Cristo Jesus. Não há outra coisa mais importante na mente e nas ações de Paulo, a não ser testemunhar de Cristo em todas as situações, em todos os públicos. Paulo então deseja chegar a Jerusalém antes do Pentecoste, para talvez aproveitar também essa multidão e pregar mais uma vez o Evangelho. Ao mesmo tempo que Paulo desejava essa oportunidade, ele tem a clareza, de alguma forma, que o seu ministério na Ásia, a sua ida à Ásia, o acompanhamento daqueles irmãos, está chegando ao fim. E ele diz, eu preciso conversar com eles. Eu preciso dar as minhas últimas orientações. Primeira coisa que Paulo faz é trazer à memória. Faz uma retrospectiva. Ele diz, vocês sabem que desde quando cheguei aqui, no versículo 18, vocês sabem que desde o dia em que pisei aqui, na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor, humildemente, com lágrimas. Veja, ao olhar esse texto, talvez a gente pense que Paulo era movido pelas emoções, levado pelas emoções, que chegava aqui no púlpito e chorava para emocionar o seu ouvinte, ou para talvez até mesmo
manipular o seu ouvinte, como muitos pregadores de hoje manipulam através das emoções. Nós não somos contra as emoções. As emoções fazem parte da vida. Chorar faz parte da vida. Mas não é isso que o texto aponta. Não é nessa direção que o texto aponta. O texto aponta em uma direção daquilo que chamamos de oração com lágrimas. Richard Foster escreveu um livro chamado Oração, o Refúgio da Alma. E ele coloca em um dos seus capítulos esse tipo de oração. Oração com lágrimas. Oração de lágrimas. O texto de Lucas, aqui falando, narrando a história de Paulo, está dizendo sobre aquele que rega com lágrimas. Aquele que semeia com lágrimas. Aquele que planta com lágrimas, mas há uma esperança para aquele que planta com lágrimas, que com alegria colherão. Essa é a esperança de Paulo. Ele não está falando das emoções expressadas de Paulo aqui no púlpito. Ele está falando na madrugada. Paulo de joelho, chorando diante do Senhor. E essa é a mesma postura de cada um dos pregadores do Evangelho. Richard Foster, nesse livro, ele coloca Isaías, Jeremias, e ele, claro, que coloca Jesus Cristo como aquele que chora. E o choro desses homens e o choro do verdadeiro pregador do Evangelho nos dias de hoje, não é por saber que vai sofrer. Paulo diz, veja o que ele diz. Agora, impelido pelo Espírito, eu vou a Jerusalém, não sei o que me espera lá, senão aquilo que o Espírito me diz. Sofrimento, prisão. Mas não é isso que preocupa Paulo, não é isso que o faz chorar. Assim como não foi a cruz ou o sofrimento físico que levou Jesus a chorar a ponto das suas lágrimas se tornarem gotas de sangue. O que leva Paulo, Isaías, Jeremias a chorar é saber, é olhar ao seu redor e ver tanta gente na sua cidade, na sua família, caminhando a passos largos rumo ao inferno. Isso é o que faz o pregador do Evangelho chorar. Olhar ao nosso redor e ver as pessoas indo a passos largos ao inferno. Isso deve causar o choro não só do pregador, mas o choro na igreja, de joelho, diante do Senhor. Senhor, me ajuda. Jeremias é um exemplo. Ele diz, Senhor, eu não quero falar, eu não quero mais pregar, mas quando eu estou na tua presença, quando eu estou diante da tua palavra, acende em mim, mesmo que esse povo não me ouça, mas vai fervendo em mim, no meu coração, vai acendendo algo que eu não sei explicar, uma dor que só a tua palavra tira. É isso. Isaías, capítulo 6, Isaías vê o templo, vê o céu se abrir, a glória do Senhor descer, e ele chora diante do Senhor, e ele diz, ai de mim que sou pecador, e ai do meu povo que também é pecador. É isso que nos faz chorar. Meus irmãos, o choro do pregador desta igreja, dos pregadores desta igreja, é olhar para cada um de vocês e ver também que estão tomando decisões completamente contrárias à palavra do Senhor. E nós choramos diante do Senhor, primeiramente, nos arrependendo de dizer, eu não sou o bastante, eu não sou bom o bastante, eu não consigo convencê-los. E realmente, nós não conseguimos convencê-los. Mas o outro choro é de dizer, Senhor, tem misericórdia, traga o irmão de volta, conserte esse casamento, arruma essas finanças, traz a paixão pelo Evangelho,
traz o amor pela tua palavra. É essa lágrima que é descrita para descrever aqui a respeito. É esse choro que Paulo está falando. Paulo está falando sobre a centralidade do Evangelho. Ele diz, olha, eu preguei a vocês uma única mensagem. Eu não inventei. Versículo 21. Eu anunciei uma única mensagem. Que mensagem? O Antigo Testamento que ele tem. Ele tem o Antigo Testamento, mas ele anuncia a graça a partir do Antigo Testamento. Ele anuncia o arrependimento a partir do Antigo Testamento. Essa ideia tola de que no Antigo Testamento não existe graça. O Antigo Testamento é graça. A entrega da lei é graça. Deus é gracioso. Ele não nega a sua identidade. Ele não finge ser gracioso. Ele é gracioso. Do começo ao fim. E é toda a mensagem. Paulo diz, eu anunciei toda a mensagem. Com lágrimas. Não deixei de falar aquilo que vocês precisam ouvir. Não que vocês gostariam de ouvir. Veja, há uma grande diferença aqui. Há pessoas, como Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, ou 2 Timóteo, orientando aquele jovem pastor, há pessoas que vão procurar mensagens que massageiam o seu ego, fazem cócegas no ouvido, mensagens agradáveis, que não falam de arrependimento, que não falam de pecado. E Paulo vai escrever lá na carta aos Romanos que todos nós pecamos. Mas no mesmo texto ele vai dizer que pela graça nós somos salvos. Meus irmãos, não há textos para a gente ficar escolhendo. Desse aqui eu gosto, desse aqui eu não gosto. Esse é duro demais. Veja o exemplo dos primeiros discípulos. Jesus dá uma palavra dura. E toda aquela multidão começa a se espalhar. E os discípulos, e Jesus olha para os discípulos e diz, vocês, se quiserem ir. Pedro diz, olha, a palavra foi dura demais. Mas o mesmo Pedro diz, para onde iremos? Se só tu tem a palavra da vida eterna. Para onde iremos? Meu querido, não há aventura, não há coisa melhor lá fora do que o Evangelho. Não se arrisque. Fique firme no Evangelho. Mantenha-se firme no Evangelho. Naquilo que você já aprendeu do Evangelho. Mantenha-se firme, mas tenha uma constância, em uma crescente. Vá na direção crescente, assim como o exercício físico. Vá em uma direção crescente. A mensagem que ele pregou foi a mesma para todos, para judeus, para gentios. Alguns, em nome da contextualização, manipulam, diminuem o Evangelho. Vejam, gostaria de dizer aquilo que a gente já tem aprendido. O Evangelho pode ser encontrado em pontos de contato na cultura, como Paulo identificou lá no capítulo 18 do livro de Atos, lá em Atenas. Ao mesmo tempo, ele é contracultural, ele vai na contramão da cultura. E principalmente, o Evangelho está acima da cultura, de qualquer cultura. Não vamos diminuir o Evangelho em nome do público que estamos pregando. Nessa última parte do livro de Atos, Lucas vai registrando essas viagens de Paulo, a terceira viagem. E olha o que ele escreve no versículo 22. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito me diz em todas as cidades que tenho à frente, prisão e sofrimento. Há tanta coisa para a gente dizer sobre isso, mas eu quero resumir da seguinte maneira. Paulo está imitando a Cristo Jesus. Paulo chora, Paulo reúne os seus discípulos.
Paulo está dizendo que está chorando. Paulo está orientando, como nós veremos um pouco mais, a se manterem firmes, vigilantes. Paulo sabe que em Jerusalém é a cidade que mata os profetas, como o Senhor disse. Jesus, lá no Getsêmani, chora. Jesus se dobra, ora diante do Senhor, envia seus discípulos para preparar a última ceia. Jesus também sabe que está indo caminhando à morte. E Paulo agora sabe que foi impelido, levado, conduzido pelo Espírito também a Jerusalém para ser condenado. Paulo viveu um pouco mais. Ele foi julgado em Jerusalém, condenado em Jerusalém. No entanto, ele viveu um pouco mais. Alguns dias mais, ele foi levado a Roma. E por ser um cidadão romano, Paulo não poderia ser crucificado. Tudo indica que Paulo foi decapitado. Alguns dias depois, alguns meses depois. Mas vejam, Paulo e Jesus seguem na mesma direção. Mas veja o que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo não morre quando quando cortam o seu pescoço. Paulo morre quando encontra com Jesus. É lá atrás. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu fui crucificado com Cristo. A minha vida não faz o menor sentido a não ser Cristo. Eu vivo pela fé nele e sou conduzido por ele. Roma não tomou a vida de Jesus. Jesus entregou a vida. Roma não tomou a vida de Paulo. Paulo ofereceu a vida. É só olharmos 2 Timóteo capítulo 4. Eu ofereço a minha vida como oferta agradável ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ofereçam a sua vida como um culto agradável ao Senhor. Nós nos encontramos com Cristo, não quando lá, mas lá atrás. Nós pertencemos a Cristo, nós temos uma ideia de quando. Já foi, nós já somos dele. O dia principal, o dia da glória, nós veremos face a face, mas nós já pertencemos a ele. Queridos, permanecemos fiéis àquilo que nós já aprendemos do Evangelho, caminhando para o final, o último ponto, nos mantemos fiéis até o fim, imitando o exemplo de pessoas piedosas. Veja o que Paulo disse, a partir do versículo 25. Agora sei que nenhum de vocês, a quem anunciei o reino, me verá outra vez. Por isso declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa. Pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de si mesmo, do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, supervisores, a fim de pastorearem sua igreja comprada com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho, até mesmo entre vocês, e se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem, lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus, a mensagem de graça, de sua graça, que pôde edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos eles que ele separou para si. Jamais cobicei a prata, ouro ou roupas de alguém. Vocês sabem que essas minhas mãos trabalharam para prover minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com o trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus, a bênção maior em dar que em receber. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito enquanto se despediam dele, com abraços e beijos.
que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então, eles o acompanharam até o navio. Vejam, seguir o exemplo de alguém não é só seguir a forma como ele se veste ou se vestia, mas sim como ele vivia e o seu caráter verdadeiro. Essa frase foi escrita por Antônio Ricardo Roque. A Bíblia nos orienta a ensinar a criança o caminho que deve andar. Provérbios 22, 6. Eu gosto de um detalhe aqui na tradução da NVT, que diz assim: ensina seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Veja o detalhe desta versão, que recomenda ensinar no caminho certo. O que ele quer dizer? Quer dizer que existem pessoas que estão naturalmente caminhando e ensinando o caminho errado. Todos nós influenciamos pessoas e também somos influenciados por elas ao nosso redor. Isso é natural. Com quem a gente mais gasta tempo, com quem a gente mais conversa, os gestos, as fala, o que lê, o que consome. Nós somos influenciados por pessoas. Paulo aqui está falando para os pastores, os líderes da igreja. Mas essa lição se aplica também a toda a igreja. Ele ensina com o seu caráter como seguir Jesus Cristo. E aí ele ensina com o seu caráter dizendo que enfrentou as situações, ele enfrenta de cara, de frente. Mesmo sabendo os riscos de ser inclusive morto, indo a Jerusalém. Ele vai, ele segue adiante. Ele não foi covarde, como João Marcos no passado, lá no começo. E ele não foi covarde, como Demas, no final da sua jornada. Lá em Atos capítulo 4, versículo 10, Paulo diz: Demas me abandonou. Demas foi um que foi chamado de amigo. Demas foi um que na jornada de Paulo foi chamado de companheiro, daquele ajudador, daquele que contribuía. Mas Demas, no final da jornada de Paulo, talvez tenha se deixado levar pelo que as pessoas estavam dizendo. Vejam, você vai acompanhar Paulo, esse perdedor, ele está preso. Ele foi se apaixonando por coisas do mundo. E veja, no primeiro século, há alguma esperança para nós, no século que vivemos, tanto atrativos, a não ser o próprio Deus nos mantermos fiéis. E ele vai dizendo sobre os perigos internos, dentro dos líderes. O descuido com a sua vida própria, quando nós não cuidamos de nós mesmos. Ele diz aí, cuidem de si mesmo. Como vamos cuidar do rebanho que Deus nos colocou? É uma das atribuições para ser pastores, para ser presbítero. E ela se repete lá em 1 Timóteo capítulo 3. Cuida da sua casa, cuida de si mesmo. Se você não cuida de si mesmo, como irá cuidar da igreja do Senhor? Há um perigo interno no nosso coração de ser levado pela vaidade. Veja o que ele diz: por ser levado para conquistar seguidores, por distorcer a mensagem do Evangelho para conquistar seguidores para si mesmo, não seguidores para Cristo. Hoje nós temos a disputa desenfreada nas redes sociais por milhares de seguidores. E um jovem abre uma conta no Instagram e logo vai contando quantos seguidores tem. E disputa. Quantos de nós disputamos aqueles que têm o coração voltado para fazer seguidores de Cristo, não de nós mesmos? Veja, há perigos que nos rondam constantemente. O outro risco é o menosprezo da ação do Espírito Santo. Veja aí, pelo qual o Espírito Santo os colocou. Não é a minha vontade.
Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, diz que é o próprio Deus que coloca o desejo em nosso coração. Jovem, nós oramos para que Deus levante mais obreiros, mais pastores, não somente para essa igreja, mas para outras igrejas. Mas não é um diploma, não é um curso de teologia que te faz pastor. É o caráter. É o caráter de pastor. É a postura de pastor. Vejam, isso não significa também que não devemos estudar. É exatamente o contrário. O pastor deve se apaixonar pelas Escrituras, ler as Escrituras, estudar as Escrituras, se debruçar nas Escrituras. Bem, a preocupação explícita de Paulo sobre o surgimento de lobos ferozes que não poupam o rebanho. Esses são aqueles que entram no ministério visando riquezas, querendo explorar a igreja. Sabemos que há, no nosso tempo, muitos que distorcem a palavra do Senhor para o seu próprio benefício. Nesse ponto existe uma dupla responsabilidade. A primeira, lógico, que é dos pastores. A segunda, da igreja. Os pastores se deixam ser influenciados, começam bem, mas vai se levando, se deixando levar pelas influências do mundo e abandonam a caminhada que começou muito bem. Mas a responsabilidade da igreja é se deixar ser seduzida pelos falsos profetas, pelos falsos ensinos. Há essa responsabilidade. Bem, caminhando, quando os irmãos ao longo da história, e aí nós lembramos de alguns, começaram muito bem a sua jornada, e foram se afastando, e pregam agora uma mensagem superficial, que não vai para a profundidade da palavra de Deus. Paulo foi exemplo em não cobiçar coisa alguma de ninguém. Ele diz que com o trabalho árduo, ele não mostra preguiça, ele não dá espaço para preguiça. Ele trabalhou para o seu próprio sustento e o sustento dos outros. E finalmente, Paulo foi exemplo de como seguir Jesus Cristo. Percebemos que, no entanto, em nenhum momento aqui, Paulo tem amargura. Paulo tem tristeza, tem angústia em falar com esses irmãos. Talvez algum desses irmãos tenham causado decepção na vida de Paulo, mas ele não é hora dele falar sobre isso. Ele quer encorajá-los, ele quer animá-los, ele não traz angústia, raiva. Outro aspecto importante, Paulo ensina com clareza sobre o que Jesus ensinou e o que falou, que há maior bênção em dar do que receber. Em todo o ministério de Cristo Jesus aqui na terra, nós percebemos isso. Hoje nós queremos somente acumular coisas, bens. Nosso alvo é reter um carro novo, uma casa nova, algo novo. Nosso objetivo de vida é ter. Paulo vai dizer, não olhe nessa direção. Vá na direção na que Jesus fez, no exemplo de Cristo, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, vai dizer que ele, sendo Deus, não se apegou a isso, esvaziou-se de si mesmo, se humilhou ao se tornar um ser humano, um escravo, e se humilhou e foi obediente até a morte de cruz, esvaziou-se de si mesmo. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que temos que reproduzir. Essa é a mensagem que temos que viver. Queridos, tem tanta coisa que a gente pode aprender com esse texto e colocar em prática. Mas eu gostaria de concluir fazendo algumas perguntas para você. Quem tem sido as pessoas, quais são as pessoas que têm nos influenciado? Outra pergunta que surge é: como nós estamos influenciando outras pessoas ao nosso redor? O que nós temos dito?
como nós temos vivido, qual o nosso estilo de vida. Vejam, gostaria de fazer alguns apelos nesta manhã. O primeiro apelo é: volte o quanto antes para o fundamento da fé, para a base do Evangelho, para as coisas simples, mas ao mesmo tempo profunda. Isso vai nos aprofundar no relacionamento com Deus, vai desenvolver o seu relacionamento com Deus, no exercício diário, constante, na fidelidade no pouco, para que Ele nos dê muito, muito da sua presença, muito da sua palavra. Outro apelo que quero fazer é: mantenha-se firme no Evangelho. Não pense que há outra coisa melhor, alguma atração mais atraente, mais divertida que seja. Mantenha-se firme naquilo que você já sabe. Não abandone as Escrituras. Não abandone a igreja. Não abandone o Senhor da igreja. E por fim, busque os exemplos em sua vida. Aqueles que demonstram o caráter de Cristo, que de alguma forma têm buscado imitar a Cristo Jesus em tudo que fazem. E também seja exemplo naquilo que diz respeito ao Evangelho. Meus irmãos, não é em uma simples pregação que nós vamos conseguir abordar todas as coisas aqui. Então eu recomendo que leia o texto, medite no texto, ore o texto, anote o texto, faça pergunta ao texto durante a semana. Que o Senhor nos leve à compreensão e às aplicações da sua palavra. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos e agradecemos mais uma vez pela tua santa palavra. E dizemos, ó Deus, diante do Senhor, que somos limitados, mas clamamos que o Senhor venha aplicar em nós a tua santa palavra e fazer com que nós também sejamos exemplo de Cristo Jesus, ainda hoje. Leva-nos, ó Deus, debaixo da tua graça e proteção, e que durante a semana venhamos buscar na tua palavra, sermos fiéis a ti e à tua igreja. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.